Olá, bom dia, meu querido amigo, meu querido irmão, graça e paz. Aqui é o Bispo Jean. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 1, ele escreveu para os irmãos o seguinte: Rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou tentar te explicar isso daí da seguinte forma. Uma história. Numa aldeia, um sacerdote, ele começou a evangelizar aquela tribo, né? Ou catequizar aquela tribo. E muitos daqueles índios, a maioria, né, acabaram se convertendo. A palavra que aquele sacerdote, aquele homem, aquele missionário pregava, entrou no coração daquelas pessoas, daqueles índios, e eles acabaram se rendendo aos pés de Jesus. E acontece que um indinho, muito feliz, alegre por ter tido um encontro com Deus, ele chega diante do sacerdote que estava ali naquela tenda, onde o sacerdote montou ali um santuário, uma espécie de um altar. Aquele indinho chega para aquele sacerdote e ele oferece para ele vai doar para ele a sua cuia deles tomarem água, né, que eles fazem com casca de coco, essas coisas. E aquele sacerdote, olhando para aquele indinho, falou para ele: isso não serve. Aquele indinho então voltou e pensou: já sei. A alegria dele era tão grande por ter tido um encontro com Deus que ele falou: eu vou doar então o meu arco e a minha flecha. E ele volta correndo para aquela tenda, e diante do sacerdote ali no altar, ele doa seu arco e a sua flecha. E o sacerdote então vai dizer para ele, aquele missionário: isso também não serve. E acontece que aquele indinho, já um pouco triste, ele volta e ficou pensando: poxa, o que eu poderia doar? Eu quero doar algo, porque Jesus entrou no meu coração. Então ele pega o seu cocá, que o pai havia feito para ele com penas de aves, e ele chega diante daquele sacerdote, aquele missionário ali naquela tenda, e ele vai doar aquele cocá. E o sacerdote então olha para ele e vai dizer: isso também não serve. E aquele indinho, já triste, começou a chorar, e ele dobra o seu joelho diante do altar, ele cai de joelho, em prantos, em choro, coloca o seu rosto no pó e começa a chorar. E o sacerdote então olha para ele e vai dizer: isto serve. Apóstolo Paulo é isso que está tentando nos dizer. Mais do que oferecer, não que a igreja não precisa do nosso dízimo, das nossas ofertas, do nosso dinheiro, até porque ela também precisa se manter com seus aluguéis, material de limpeza, assistência familiar e tantas outras coisas. Mas mais do que oferecer isso, é como disse Davi: Senhor, coloca minhas lágrimas no teu odre. É oferecer a nossa oração, doar a nossa vida, doar a nós mesmos. Ana, ela era uma mulher estéril, mas quando ela se doou no altar, diante do Senhor, através das suas lágrimas, Deus curou a sua esterilidade e ela teve um filho. E tantos outros fizeram isso. E isso é importante na nossa vida. É dobrar os nossos joelhos diante do Senhor, derramar as nossas lágrimas perante o Senhor, clamar perante o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Essa é a verdadeira oferta, o verdadeiro sacrifício vivo, santo, e a palavra diz: agradável aos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que Deus, ele se rende diante de um coração quebrantado, um coração contrito, uma alma angustiada. Deus se rende. Jesus se rendeu diante da viúva de Naim, que chorava pela perda do seu filho, e tantas outras pessoas que Jesus encontrou pelo caminho em pranto, em choro, e Jesus se rendeu e trouxe um milagre na vida delas. Que o milagre possa acontecer na tua vida. Lembre-se, antes de você ofertar e doar algo, doe a si mesmo, a sua alma, o teu espírito e o teu corpo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarda.